Sejam muito bem-vindos ao Segura Essa, o podcast da BB Seguros. Eu sou a Letícia Setembro, eu sou futurista, sou fundadora de uma empresa que se chama Seek Futures e ajuda grandes negócios a desenharem seus futuros. Então, claro que não à toa, fui convidada muito honrosamente pela BB Seguros para falar sobre temas futurísticos nesse encontro. Então, eu vou estar conversando com executivos da BB Seguros, gestores, diretores, diretoras, que vão trazer essas perspectivas do que está mudando no setor de seguros, quais são as inovações, quais são as tecnologias emergentes. Também tivemos aqui, nesse encontro, o primeiro prêmio da BB Seguros de inovação. Esse prêmio aconteceu aqui no maior evento de inovação em seguros da América Latina, que é o CQCS InsurTech 2023, desculpa, estou viajando no tempo aqui do futuro no passado. E esse encontro, então, ele tem o intuito de premiar startups, então tiveram mais de 35 inscritas, com 5 selecionadas e 3 premiadas. Então, tudo isso está nessa série desses encontros. E hoje a gente vai falar de temas muito interessantes. Temos uma convidada muito especial, uma convidada mulher, uma líder da BB Seguros, que é a Ângela Assis. Ângela, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui. Obrigada por estar aqui. A Ângela, ela é a primeira diretora-presidente da Brasilprev, a primeira mulher a ocupar esse cargo. Então, parabéns por isso também. Obrigada. É uma conquista feminina que pouco a pouco a gente vai se inserindo aí nos certeza. Cargos de liderança. E levando outras, né? E puxando outras. Puxando outras, com certeza. Não falta gente competente para assumir cargos aí executivos no mundo, né? Com certeza. Maravilha. Ângela, eu vou começar puxando um tema aqui com você sobre a importância dos dados. Sim. Na era digital que a gente está vivendo, isso impacta muito o setor de seguros, né? Impacta bastante, porque com o uso de dados, o uso intensivo de dados, você consegue identificar perfil de cliente, necessidades de cliente, e você consegue fazer ofertas mais adequadas, jornadas mais consultivas, né? Movimentos que são aderentes ao que é o anseio do cliente. Então, na Brasilprev a gente usa bastante, a gente montou uma área desde 2019, a gente interage, né, faz integrado com a BB Seguros, com o próprio Banco do Brasil, para que a gente possa, utilizando os dados, propiciar a melhor experiência para o cliente. E isso tem ajudado muito no resultado dos negócios, está sendo uma experiência incrível, muito incrível. Legal. Você, atualmente, aqui nesse encontro, fez uma palestra, participou de um painel. Que tema que você trouxe? Conta pra gente. A gente falou um pouco do digital como otimização de canais, né? Porque, assim, você tem o digital, você usa a jornada, é um canal em si, obviamente. Então, você tem jornadas que elas são muito simples e que antes você onerava, né, atendimento pessoal para fazer, que agora você não precisa mais, porque também o cliente está cada vez mais conectado, né? E o cliente ele quer ter autonomia para suas decisões financeiras, para suas decisões bancárias. Então a gente falou um pouco da importância do digital, mas lembrando também que o digital, além de ser um canal em si, mas ele é muito importante para apoiar o canal físico, né? A gente falou um pouco do atendimento híbrido, porque existem alguns momentos na vida do cliente, então você tem uma decisão de sucessão, por exemplo, o que eu vou fazer com o meu, né, dinheiro, como é que eu vou compartilhar, como é que eu vou partilhar isso, né, entre a minha família. Você tem, por exemplo, um projeto de 5, 10 anos, você tem decisões, alguns momentos da vida que são decisões complexas, que não é só você chegar e comprar um produto, né? Você precisa de uma assessoria. E aí, o digital, ele pode, por meio do uso de dados, de identificação desses momentos, de identificação do perfil do cliente, promover e otimizar uma assessoria humana também, né? Então, também não é só o digital, uma jornada legal para fazer uma compra de seguros ou uma compra de previdência. Não, é o uso de inteligência analítica, o uso de dados, para que a sua assessoria humana ela seja também uma assessoria mais qualificada. Então eu falei bastante disso, dessa importância e de como no mundo nós estamos conectados. Se você olhar o Brasil, você tem mais linha telefônica, por exemplo, do que população. Né? Você tem 120 milhões de pessoas usuários do WhatsApp. E se a gente pegar o dado Pix, por exemplo, que foi lançado recentemente, né, pelo Banco Central, quer dizer, muito recentemente, nós temos 130 milhões de pessoas já usando o Pix no seu dia a dia. Então, a evolução está muito rápida. A gente precisa, como indústria de seguros, né, previdência, capitalização, estarmos preparados para atender os anseios do cliente, fazendo jornadas fluidas no que for mais transacional
e estando preparado para o atendimento híbrido com o digital e o humano no que for mais de assessoria. Então foi um pouco disso que eu conversei hoje lá no painel. Legal, porque claro, o cliente tem um perfil que nem sempre é digital, né? Ainda que a gente seja bem digital, não é a realidade brasileira, né? Não, e outra coisa, né, Letícia? Se você falar, por exemplo, se você pegar, né, o Brasil, nós somos um país, hoje nós deixamos de ser um país jovem, né? Nós já seremos um país idoso, quer dizer, já estamos sendo um país idoso. O Brasil, em 20 anos, dobrou a população de idosos. A França levou 100 anos para dobrar a população de idosos. Então, você não pode imaginar que uma pessoa de 75, 80, 85 anos, vai ser bastante comum no Brasil, né, nos próximos anos, que ele vai, hoje, por exemplo, que ele tenha muita familiaridade em entrar, baixar um app, utilizar o banco, né, enfim, entender aquela jornada. Mas ele, por exemplo, sabe mandar uma mensagem no WhatsApp, não sabe? Então, a gente usa na Brasil Prévio o WhatsApp como uma ferramenta super importante de inclusão digital também, dessas pessoas de maior idade. E a gente está tendo bastante sucesso nisso, porque é uma jornada digital fluida, mais simples, para um público que ele não é um nativo digital, como nós temos, né, gerações aí dos milênios, enfim, dessas gerações que a gente tem acompanhado, tá? Então é fundamental, mas a gente precisa entender que nem todo cliente está preparado para se autoatender totalmente. Com certeza, muito interessante, né? Tem que seguir a necessidade de cada perfil. E falando em dados, isso é acho que é um lado da tecnologia, do Big Data e tal. O que mais está impactando, o que mais vocês têm que trazer para dentro, tecnologicamente falando, para prosperar nesse futuro tão cheio de tecnologias emergentes? Eu acho que usar a inteligência artificial, né, tem se falado muito. Bastante. O famoso chat GPT, né, a gente já começou a usar na Brasil Prévio. Então a gente já está fazendo um teste interno, tá, com os nossos consultores. Quer dizer, a gente colocou, né, numa ferramenta interna que eles têm de contato com o cliente, de conversa com o cliente, informações para que ele possa tirar algumas dúvidas rápidas. Então, assim, cada vez mais, né, nós vamos poder usar essa inteligência artificial, essas novas ferramentas, né, enfim, para poder qualificar o atendimento ao nosso cliente. Então, vem muita coisa aí, a gente está muito atento a tudo que chega de novo para poder absorver e transformar isso de novo num atendimento adequado, customizado e fluido para o nosso cliente. Maravilhoso. E para o distribuidor também, né? Porque a gente ainda tem, né, enquanto a empresa da BB Seguros e que tem o canal Banco do Brasil como principal distribuidor, é muito importante também que a gente consiga fazer com que a jornada do distribuidor ela seja também consultiva. E o digital ajuda muito nisso. Então a gente está, nesse momento, refazendo toda a jornada de venda, né, nos canais do Banco do Brasil e nos canais dos outros parceiros que nós temos, como corretores, que nós trabalhamos com alguns, para que essa jornada seja mais fluida também e com menos suscetível a erros e mais consultiva. Legal, legal demais. Para onde você vê que está caminhando a questão da Previdência, né, os produtos que ficam embaixo do seu guarda-chuva, para onde eles estão evoluindo? Mas no sentido... Em tendências, assim, de futuro. Em tendências de futuro? Eu vejo, por exemplo, personalização, né? Enfim, o que você observa? A gente ainda tem o mercado, né? A regulação ela ainda limita um pouco, por exemplo, a diversificação do produto. Né? Então, agora está tendo aí o regulador, que é a SUSEP, enfim, junto com o mercado, está sendo estudado, né, a regulamentação para que a gente possa ter melhorias nesse produto e que se adeque ao Brasil, à sociedade brasileira. Por exemplo, o tema que eu te falei, a longevidade. Né? Então, a gente está bastante atento e trabalhando em conjunto com o regulador para trazer, por exemplo, novas formas de renda. Né? E aí é produto, nós estamos falando de produto ainda, né? Porque a gente precisa ter o produto evoluído para você poder fazer a evolução da oferta. Mas, por exemplo, novas formas de renda. Então, hoje, como a população vai envelhecer, você não vai aposentar com 50 anos e parar de trabalhar, ou aposentar com 60 anos e parar de trabalhar. Quando você tem aí uma expectativa de vida de 85, 90 anos, a gente chama de várias fases da vida. Então, você pode aposentar, tirar um sabático na Grécia, por exemplo, né, descansar um ano e voltar para fazer uma consultoria.
Hoje, se você tem um plano de previdência e você falou, ó, com 65 anos eu quero receber renda. Você vai receber renda e acabou. Você não pode voltar para a fase de acumulação. E agora está sendo estudado, não. Você vai ter as mini rendas. E aí você vai ter que ter os ajustes todos também de jornadas, de sistemas para oferecer. Porque você vai poder acumular, usar, voltar a acumular, usar. Então, assim, o mundo, né, o futuro é diferente. Então, a gente tem que se adequar a esse novo futuro, a esse novo cenário de longevidade maior. Olha, como muda, né? O produto Muda de muito. vocês diretamente alterado. E acho que a inteligência artificial também vai ser uma grande mudança que ainda não chegou, né? Então, talvez, a gente está vendo aí recentemente, ler muito sobre esse tema, mas a gente deve chegar no momento em que a consultoria vai ser virtual. Né? Então, sem dúvida nenhuma, isso deve caminhar. Ah, mas isso vai ser muito disseminado? Se você considerar hoje o custo, né, do aparelho, enfim, dos óculos, não, aí você fala, nossa, vai ser muito pouco usado. Mas isso também vai baratear. Então, a gente acredita que para uma parte da população no Brasil, considerando aí cenário econômico e tudo, né, a condição social, uma parte da população você vai sim evoluir para a oferta de produtos por meio, né, com os óculos, usando esse mundo virtual, e a gente já começou a se preparar para isso, tá? Então eu diria que é um caminho que também vai pegar a indústria de seguros. Talvez não tão rápido como outras, porque o produto tem uma certa complexidade, e talvez também não para toda a população, porque como a gente falou desde o início, é importante respeitar o perfil, é importante entender o que o cliente quer. Claro. Mas inteligência artificial, sem dúvida, e mundo virtual, metaverso, ele vai fazer parte do nosso dia a dia, eu acredito nisso. Vai ser disruptivo. E vocês Vocês são uma empresa que tem um DNA muito de inovação, né? Super. E a gente, inclusive, né, esse DNA de inovação, ele foi coroado, digamos assim, esse ano na Brasil Prev, que nós recebemos este mês, né, recentemente. Nós fomos consideradas pela MIT Review entre as 20 empresas mais inovadoras do Brasil. Caramba, a Brasil parabéns. Prev foi reconhecida, né, e isso pra gente foi motivo de muito orgulho, é motivo de muito orgulho, e mostra que realmente a gente está buscando muito a evolução e acompanhar todas as tendências, né? E a gente tem na BB Seguros uma parceira muito importante que também está na mesma direção. Pois é, são grandes cases do mercado quando se fala em inovação, né? Sem dúvida. E como é que você vê isso, culturalmente falando, que, claro, para vocês conseguirem ter essa velocidade, acompanhar as tendências, vocês já estão prototipando o ChatGPT, vocês já vão pegando tudo e vão fazendo. Como é que é essa cultura interna que propicia um pulsar de inovação tão legal? Você ter uma cultura, uma empresa aberta a novas ideias, né? Nós estruturamos um programa de inovação, porque não pode ser porque a Ângela gosta de inovar ou porque o diretor de tecnologia gosta, não, isso tem que estar no DNA de fato, como você falou. Então a gente ano passado lançou um programa de inovação, nós estamos qualificando pessoas dentro da empresa para serem agentes de inovação, né? Nós já trabalhamos ali com grande parte, né, das nossas áreas com metodologia ágil, em grupos multidisciplinares. Então assim, a gente tem o ambiente propício para a inovação. E a gente faz eventualmente hackathon, a gente planeja trabalhar com inovação aberta e inovação fechada, inovação incremental e inovação disruptiva, tudo isso estruturado num programa, que ele não fique à mercê de uma área, né? Inovação não é da área de dados ou da área de tecnologia ou do nosso DX Lab, né? Inovação, ele tem que fluir por toda a companhia. E esse programa, ele propicia a estruturação disso dentro da empresa. Que legal, muito inteligente a forma como vocês estruturaram a inovação lá dentro. E eu, como futurista, fico sempre curiosa para saber como é que vocês estruturam as visões de futuro de vocês também. Porque eu vejo assim que as empresas têm muitos movimentos de inovação, mas elas precisam estar caminhando para algum lugar. Elas têm que ter um norte, elas têm que ter almejar uma posição nesse futuro. Então, como é que vocês olham para isso? Vocês têm um hábito de olhar a mais médio prazo, curto prazo, ou às vezes vocês arriscam olhar lá para frente para ver como isso se conecta com o presente? Por exemplo, quando a gente
Bom, hoje o planejamento estratégico que se fazia antes de 5 anos, ele talvez não faça mais tanto sentido, mas você tem que olhar para frente, é o que você fala. Então você tem que pensar no imediato, preparar para fazer, né, o curto e médio, mas está com um olhar para frente. Então a gente starta tudo por meio de planejamento estratégico. A gente tem, no decorrer do ano, considerando esse programa de inovação que eu te falei, palestras o ano inteiro, abertas a toda a companhia, com futuristas, né? A gente tem com consultorias, a gente tem com empresas, né, que trazem aí novidades de comunicação, novas formas de falar com o cliente, enfim, a gente é muito atento. Parceiros, quer dizer, empresas, outras empresas também que têm cases importantes, vêm e trazem para a gente. Então, a gente dissemina muito isso, né, a partir disso, para pensar o futuro. E, por exemplo, na área de dados, nós já temos um roadmap estruturado, que é o que a gente acha que vai chegar lá no metaverso, na inteligência artificial, né, no uso ali de avatares para poder fazer a venda de previdência. Então, isso a gente já está planejado. Então, eu tenho 2024, a gente vai... Porque você requer investimento também. Então, o que eu preciso de 2024 para 2025 alcançar este futuro e 2026 aquele futuro. Então, a gente tem essa interação muito forte com o mercado. A gente tem consultorias, né, eventualmente apoiando, e a gente faz, os nossos colaboradores, eles vêm em eventos como esse, eles vão eventualmente em evento no exterior, e a gente tem também uma base de cursos, parcerias com a Harvard, para a gente, que disponibiliza curso, inclusive sobre inovação, inclusive sobre empreendedorismo. Então são várias ações. São muitas ações. Não está fácil se manter antenado hoje em dia. Não está fácil. Não está fácil se manter antenado, e a gente tem que ter cuidado para não ficar neurótico, né? Não dá o FOMO, né? O fear of missing out. Exatamente. Exatamente. É o terror. Poxa, meu Deus, o que eu perdi? E ficar completamente neurótico com isso. Não dá. Mas a gente tem que estruturar sempre com o pé no chão, porque também os recursos são limitados, os investimentos são limitados. E a gente tem que olhar a aderência também do perfil do nosso cliente, do que faz sentido para a nossa indústria, né? Tudo isso a gente está o tempo todo olhando. Mas você falou bem, né? A gente está sempre com a impressão de que perdeu alguma coisa. Perdeu alguma coisa. E essa delicadeza, esse feeling desse time. Não adianta também, vou olhar lá para o futuro, mas não é o que o seu cliente quer agora. Você tem que ter esse feeling, né? Time to market, o que eu vou entregando. O que eu vou entregando, o que faz sentido, o que eu priorizo. E também, principalmente, o que eu deixo de fazer, né? Que é difícil tomar essa decisão. É uma dor de todo mundo, né? Acho que de toda pessoa física, refletida em toda a empresa. Né? O que a gente deixa de fazer? Eu falo muito isso nas reuniões com os gestores todos, né, que a gente faz, mensal, uma reunião com todos os gestores. Então, eu falo muito isso. Gente, nós temos que pensar o que eu posso parar de fazer. Porque a gente está sempre dizendo, não tenho tempo, não tenho gente, é muita coisa. Mas tudo que eu faço, ele é relevante? Tudo que eu faço agrega valor? Então, a gente usa muito essa discussão nos nossos encontros de gestores. É uma provocação, né? E a gente precisa aprender a deixar de fazer. Deixar de fazer também é uma inovação, né? É uma deixar inovação. De fazer o que não traz valor, né? Pouca gente pensa nisso. Pouca gente pensa nisso. E pouca gente consegue fazer. Porque hoje em dia a gente quer fazer tudo, né? Tudo. A gente virou multitask demais. Demais. E diz que é mito, né? A gente fala que nós mulheres conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Diz que não é bem assim, né? Que é um pouco de mito, que a gente faz, mas não faz bem feito. Faz mal feito, né? Pois é, a gente tem que estar corpo presente, né? No fim das contas. Tem que estar corpo presente e mente presente. Totalmente, muito legal. E aí, nesse futuro, a gente tem um desafio da educação financeira, né? Que tem muito a ver com o tema que você toca. Me conta, o que você vê acontecendo? Esse é um desafio do passado, do presente e do futuro. Esse é um desafio, enfim, constante. O Brasil é um país que a educação financeira é baixa. Educação previdenciária ainda, falando do meu business, menor ainda. Na minha visão, a gente estava tendo uma evolução muito importante pré-pandemia, né, quando a gente teve a reforma da Previdência. A gente estava falando muito de futuro, de pensar, de que se a sua aposentadoria, né, se o INSS vai ser suficiente, se o que você ganha vai ser suficiente. E aí, infelizmente, né, a gente foi aí surpreendido pela pandemia que deixou esse tema para trás. Mas eu ainda falava hoje no painel que eu participei que antes de qualquer inovação que você possa fazer, de uma jornada fluida, né, o cliente precisa perceber que ele precisa estar protegido para o futuro. Quando você fala da longevidade aumentando, é super legal, né?
desde que a gente tenha qualidade de vida na longevidade. Então, é legal se você tiver qualidade de vida. E aí não tem jeito, Letícia. Qualidade de vida, você tem que virar acompanhada de qualidade de situação financeira. Né, para você manter seu nível de vida, sua expectativa de vida positiva. E aí a gente apoia vários projetos, né? A gente tem um programa chamado Programa de Vida na Ponta do Lápis, que a gente fala de educação financeira nas escolas públicas, olha que principalmente, para tentar disseminar. Nós temos uma plataforma que é a Futured, né, que é uma plataforma que dá cursos gratuitos de educação financeira, de previdência, né? Tem vários conteúdos interessantes para aprender, e ela é aberta para todos os públicos. A gente participa de programas, né? A gente apoia instituições que falam de educação financeira, enfim, a gente investe bastante. E está sempre falando que a longevidade ela é legal se ela vier acompanhada de um bom planejamento financeiro ao longo da sua vida. E aí a gente precisa muito de sociedade, governo, imprensa, empresas falando deste tema, né? Porque a gente precisa de fato entender que o planejamento é fundamental. E não é da nossa cultura, o brasileiro é muito imediatista, né? E isso começa em casa também. A gente tem um produto de previdência, a gente foi a primeira empresa a lançar um produto para criança. Olha. Brasil Prev Júnior lá em 1997. E aí, o que a gente observa na companhia? As pessoas que os pais compraram, ou os avós, ou o responsável financeiro desse produto, quando eles viram adulto, e aí eles têm o dinheiro lá, seja para fazer uma viagem, para pagar um intercâmbio, qualquer coisa, eles veem muito mais valor e eles continuam sendo planejadores financeiros. Então, o exemplo de casa, ele é fundamental. Eu, por exemplo, minha mãe, eu dei aula um bom tempo, né, enquanto assim não estava trabalhando formalmente. Minha mãe nunca me falou: minha filha, paga o carnê do INSS, por exemplo. Nunca. Imagina, dentro de casa. Isso é 90% dos lares brasileiros. Com certeza ainda fala um pouco de educação financeira. Então a gente investe bastante. Que legal, totalmente cultural, né, no Brasil. Totalmente. Que bom que vocês conseguem contribuir. A gente contribui, mas ainda tem que ser um esforço muito maior, né? E ainda pensando que a população vai envelhecer muito, esse planejamento ele é super fundamental. Mega fundamental. O papel de vocês acaba tendo um impacto social gigante. Gigante. Não, o nosso propósito é transformar o jeito com que o brasileiro prepara o seu futuro, promovendo o desenvolvimento sustentável. É isso. É isso. Entendeu? Transformar o jeito que você prepara o seu futuro é fundamental para você ter uma sociedade mais justa, mais igualitária. É isso, a educação financeira. Então a gente leva muito a sério, né? É muito caro. E o produto em si é muito importante. Aliás, os produtos, de uma maneira geral, da BB Seguros, né? Seguro de vida, previdência, são fundamentais para esse futuro melhor. Com certeza. Muito legal, muito inspirador ver esse apoio no propósito, no impacto. E você também é uma líder inspiradora, Ângela. A gente fica feliz e animado de conversar com mulheres que estão em cargos. É verdade. Que pela primeira vez estão sendo ocupados por mulheres. Por mulheres, né? E eu queria que você me contasse um pouco dessa trajetória para você conquistar esse lugar e como você administra a sua vida como mulher nesse lugar. Letícia, a trajetória, ela foi uma trajetória assim, de muito trabalho e muita dedicação. Eu falo assim, nós mulheres, ainda mais em mercado financeiro, eu sou do Banco do Brasil, sou funcionária do Banco do Brasil, o mercado financeiro ele é muito masculino. Então eu digo, nós que somos mulheres, a gente tem lugar de fala. Né? A gente tem lugar de fala. E de fato, acho que a gente ainda precisou, acho que talvez trabalhar o dobro do que os homens, enfim, para chegar. Até porque os homens, eles têm relacionamento com homens. Então eu sempre falo, as brincadeiras, às vezes eu brinco, você não vai chamar uma mulher para tomar um chopp, né? Assim, é diferente. Então a minha carreira foi sempre pautada muito em foco em resultado, muito trabalho muito pesado, transparência muito forte. Eu sou uma pessoa muito transparente, né? E isso também às vezes incomoda um pouco os homens, né? Pô, você tem uma mulher que ela é tão assertiva, que ela fala o que pensa, não é muito comum. Mas isso está mudando, né? Está mudando bastante. E a gente precisa trazer outras mulheres, inspirar outras mulheres e principalmente tê-las como aliadas, nunca como concorrentes, né, para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, porque a gente fala muito de diversidade hoje, né? ESG é uma sigla da moda. Não é porque é legal falar disso, é porque, de fato, diversidade de pensamento, de vivência, traz resultado melhor. Né? Você ter alguém, você trazer para trabalhar com você só gente que pensa igual a você, vai agregar o quê?
Nada. Vai ter o seu pensamento o tempo todo. E é difícil até você, é difícil se desapegar disso, né? Então, assim, a gente faz um exercício muito grande. E lá na Brasil Prévio, como é que eu tento tangibilizar isso? Nós temos compromissos ESG importantes, né, medidos, que é percentual de mulheres em cargos de liderança, que eu tenho o maior orgulho. Hoje a gente tem 43% do nosso quadro, 44% mulheres. Que legal. E eu tenho 42% de mulheres em cargos de liderança. Que legal. Veja bem, está totalmente aderente, né? Público com os cargos. Então, assim, a gente está com uma diversidade. A gente ainda tem desafio importante em relação a pretos e pardos em cargos de liderança, mas a gente foca e conversa muito sobre isso. Então, assim, a empresa, ela é muito inclusiva e ela é vista como... Nós somos reconhecidas, né? Fomos reconhecidas ano passado. Esse ano ainda não teve o processo. No GPTW, como melhores empresas para trabalhar. E recebemos o prêmio FIA como empresas incríveis para trabalhar. Olha. Então, isso é tudo um ambiente, né, bastante propício à diversidade, à diversidade de opiniões. E eu acho que nós, mulheres... trazemos um pouco mais de cuidado para esses temas, né? Um pouco mais de atenção. Mas, assim, a carreira, acho que eu trabalhei o dobro do trabalho até hoje, né? Para chegar onde cheguei e realmente... Mas tive muitos homens que me apoiaram e me ajudaram. E isso é fundamental também. Porque não somos nós e eles, né? Somos nós juntos, né? Não são mulheres contra homens, né? Somos nós juntos. Então, eu tenho muitos homens que foram muito importantes na minha carreira, me orientando e me ajudando. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente precisa trabalhar mais, mostrar mais resultados. E eu acho que a gente precisa perder aquela síndrome da impostora que o ser humano tem de uma maneira geral, mas as mulheres são mais acometidas, né? Eu não sou capaz, mas será que eu consigo? E como é que eu vou conciliar a vida? Né? Como é que eu vou conciliar a casa, filhos? Minha mãe trabalhava o dia inteiro, só via minha mãe e meu pai à noite, eles trabalhavam o dia inteiro, à noite estavam lá com a família e nenhuma das filhas, nós somos 3 filhas, nenhuma das filhas teve nenhum trauma, né? O que importa é o tempo de qualidade, a qualidade do tempo que você passa com seus filhos, ou com seus pais, ou com seus irmãos, ou com seus amigos. Né? Então, assim, claro que o equilíbrio é fundamental. Eu confesso para você que eu não sou o melhor modelo de equilíbrio. Ainda não chegamos lá. Não cheguei lá, eu não cheguei particularmente. Eu ainda trabalho muito, eu acabo dedicando mais tempo a trabalho, mas família e amigos também são muito importantes na minha vida, né? O que fica de lado é um exercício, mas um dia eu chego lá. É o autocuidado, às vezes falha. É o autocuidado, talvez, que falha um pouco. Não, mas é legal. E é impressionante, Letícia, porque a gente não tem a noção do como a gente inspira outras mulheres. Eu nunca tive essa percepção, mesmo sendo diretora, eu fui diretora há muitos anos, mesmo sendo diretora, mas quando eu cheguei como presidente, até a repercussão pública que isso teve me assustou. E aí você tem consciência, você como futurista, como fundadora de uma empresa, como que outras mulheres se inspiram. Outras pessoas de uma maneira geral, mas mais particularmente as mulheres. Então a gente tem um papel importante também de estar falando que é possível, mas você precisa ter foco, você precisa trabalhar e saber o que você quer e falar o que você quer. Porque a gente, com a síndrome da impostora, acha que não está pronta e também a gente tem dificuldade em falar, né? E chegar e dizer, olha, eu acho que eu estou preparada para esse cargo. A gente não tem muito esse perfil. Acho que deve ter alguma explicação antropológica para isso. Com certeza. Mas é importante fazer e a gente inspira e isso é muito legal, né? Mas a gente tem que ter consciência disso até para poder ajudar mais as outras mulheres. Que importante isso da fala, de se colocar. Você que se coloca onde você quer estar também, né, Ângela? Você se vê, você fala, eu mereço esse lugar, lá, eu mereço esse lugar, consigo. eu vou trabalhar para. Né? E não imitar comportamentos masculinos. Muito importante. Por exemplo, né? Eu acho que isso, eu já vi na minha carreira algumas mulheres muito competentes, executivas, mas que assim, imitavam o comportamento masculino. E aí não precisa. Aí não é Você nem não precisa diverso, chegar numa né? reunião e falar palavrão, você não precisa fazer nada disso, entendeu? Beber junto, beber muito, beber pouco, não. Você pode ser você, né? E você tem que mostrar seu valor sendo o que você é. Acho que isso é muito importante. E a diversidade se mantém assim, né? Você complementa, lógico, a mulher complementa. Lógico. É lógico, com certeza. Valioso que você trouxe. Ângela, eu agradeço muito. Eu que agradeço, foi uma alegria estar aqui. Obrigada. Foi muito bom falar com você, eu agradeço bom, mesmo. Todos que assistiram a Ângela Assis, a Ângela nessa líder inspiradora, ocupando esse cargo pela primeira vez. Então é realmente uma inspiração, nosso papo foi maravilhoso. Obrigada, Letícia, gostei muito.
Eu também. E aí, gente, fiquem ligados para os próximos episódios que vão acontecer nessa série. A gente conversa com executivos, conversa com startups, traz um monte de tema de inovação, um monte de tema de tecnologia emergente. Então, esse foi mais um encontro super especial.